Fala, turminha. Tudo bem? Vamos começar então a fazer a gravação da correção dos capítulos 3 e 4 que eu pedi para vocês fazerem nas aulas anteriores. O capítulo 3 ele fala sobre Revolução Inglesa e o capítulo 4 sobre Revolução Industrial, né? Então nós temos 2 vídeos sobre Revolução Inglesa e mais um vídeo sobre Revolução Industrial. Se você ainda não assistiu, assiste lá os vídeos, coloca as dúvidas nos comentários pra gente tirar as dúvidas depois. Nesse vídeo sobre correção também, se ficou alguma dúvida sobre a correção, de por que é determinada alternativa ou por que não é outra resposta, põe nos comentários do vídeo e a gente responde depois, tá bom? Então vamos lá. O capítulo 3, as atividades aqui, elas estão na página 58. Então a primeira questão sobre Revolução Inglesa fala assim, ó: qual relação podemos estabelecer entre o reinado de Elizabeth I e a burguesia inglesa? Então, olha só, o reinado da Elizabeth I vai investir nas navegações, vai investir no comércio, o que vai ser muito produtivo, o que vai ser muito favorável para a burguesia que trabalhava no comércio, ok? Então, qual que é a relação? Elizabeth I investe no comércio e na navegação e acaba favorecendo a burguesia. 2. Quais motivos podem ser listados para explicar as causas da Revolução Inglesa? Então, por que a Revolução Inglesa aconteceu? Então, a gente está aí. Conflitos entre o rei e o parlamento, que era formado pela burguesia, o autoritarismo real, o absolutismo, além de questões religiosas. Então, vamos lá. Os conflitos entre o rei e o parlamento são derivados do absolutismo do rei, do seu autoritarismo e de questões religiosas, perseguições religiosas que estavam acontecendo na Inglaterra. A 3. Sobre a Revolução Puritana, que foi a primeira parte da Revolução Inglesa, lembra que ela é formada de 2 revoluções. A Revolução Inglesa ela é composta de 2 revoluções, Revolução Puritana e Revolução Gloriosa. Revolução Puritana é o rei Carlos I contra o parlamento. Revolução Gloriosa é o rei Jaime II contra o Guilherme de Orange e o parlamento. Então vamos lá. Quais eram os grupos opostos durante essa guerra civil? Não esquece, guerra civil porque ela aconteceu dentro da Inglaterra e não houve participação de outros países. Então a gente tem aí a alta nobreza, que eram os anglicanos, que estavam do lado do rei, e a burguesia, que eram os puritanos, que formavam o parlamento. Então, de um lado eu tenho a nobreza e o rei, do outro lado, a burguesia que compunha o parlamento. Como terminou esse conflito? Com a derrota do exército e a execução do rei Carlos I. Lembra que a gente viu até a fotinho? Eu mostrei pra vocês lá no outro vídeo, dá uma olhadinha, tem aí no livro de vocês. A 4, vocês precisam ler esse trecho aqui e responder as questões. Letra A. Retire do texto e escreva a seguir o trecho que resume o motivo pelo qual os pagadores de impostos foram até a Guerra Civil e a Revolução na Inglaterra do século XVII. Você vai retirar o trecho resistência à tirania e ao despotismo. Ele está aqui, ó. Em nome dessa resistência à tirania e ao despotismo. Não sabe o que é tirania? Olha o significado dela aqui. Não sabe o que é despotismo? Tá aqui também, ó. E a letra B. Qual era o motivo dos conflitos entre o rei e o parlamento inglês no século XVII? Por conta de o parlamento querer ter mais participação política e o rei absolutista não permitia. Esse era o motivo do conflito. Então o parlamento queria ter mais participação e o rei ele não permitia por ser um rei absolutista. Vamos lá para a questão 5, então. Com base na definição apresentada, essa definição ela está aqui, né? E nos seus conhecimentos, é possível afirmar que a Revolução Inglesa foi de fato uma revolução? Justifique sua resposta utilizando elementos do texto. Então, olha, a Revolução Inglesa ela foi uma revolução mesmo? Sim, ela foi. Aí é legal a gente ter bem claro o conceito de revolução. O que é uma revolução? É tudo aquilo que muda uma estrutura política ou uma estrutura econômica.
Por que a gente vai falar que a Revolução Inglesa foi sim uma revolução? Porque ela mudou uma estrutura política. Né? Antes, a Inglaterra ela tinha um governo monárquico absolutista. A partir da Revolução Inglesa, a Inglaterra passa a ter um governo monárquico parlamentarista. Então, são modos de governar diferentes. Outra coisa também, nós vamos ter aí o favorecimento, nós vamos ter a ascensão social da burguesia, porque ela passa a participar mais ativamente do governo, desse processo de administração pública. Ok? A questão 6, elabora um mapa conceitual, buscando resumir a Revolução Inglesa com essas palavras aqui, ó. Então você vai fazer aqueles mapinhas, né? De repente você pode começar assim, monarquia, aí você puxa uma setinha, absolutismo, aí você puxa outra setinha, conflitos, poder, aí embaixo você coloca parlamento, puxa outra setinha, burguesia, insatisfação, aí você embaixo de insatisfação puxa outra setinha, mudança, depois você coloca Bill of Rights. É uma forma. Existem várias formas de você montar esse mapa conceitual. O importante é você montá-lo de uma forma que tenha um sentido histórico correto, tá? Baseado na Revolução Inglesa, ok? A 7, a Revolução Puritana, segunda fase, e a Revolução Gloriosa, transformaram a Inglaterra do século XVII. Sobre o conjunto de suas realizações, pode-se dizer que a Revolução Gloriosa, segunda fase, Revolução Puritana, a do Carlos I. Você vai assinalar aqui a alternativa D. Geraram um Estado monárquico em que o poder real devia se submeter aos limites estabelecidos pela legislação e respeitar as decisões tomadas pelo parlamento. É isso. A Revolução Inglesa, ela fechou dessa forma. O rei ele ia governar junto com o parlamento. 8. O século XVII é decisivo na história da Inglaterra. Toda a Europa enfrentava uma crise em meados do século XVII e ela se expressava por meio de uma série de conflitos, revoltas e guerras civis. A esse respeito, é correto afirmar a alternativa E. Após a chamada Revolução Puritana, que resultou na execução do rei Carlos I, e na Revolução Gloriosa, que levou à deposição de Jaime II, a monarquia teve seu poder limitado, tendo que cumprir as leis votadas pelo parlamento. É quase que uma confirmação do exercício 7. 9. A Revolução Gloriosa ocorrida na Inglaterra em 1688 e 89, cujos pressupostos podem ser ilustrados pelo trecho anterior, este daqui, assume um importante significado no conjunto das transformações da sociedade inglesa manifestadas historicamente ao longo do século XVII, porque provocou, aqui ó, letra B, substituição do absolutismo monárquico por um regime de governo monárquico que submetia o soberano inglês ao parlamento. Perceba que os exercícios estão sempre afirmando isso para você. A Revolução Inglesa, ela faz com que o rei se submeta ao parlamento. O que é isso? O rei ele não pode tomar uma decisão se o parlamento não concordar. Ele não pode. E o exercício 10. Entre as principais consequências desse processo podem ser enumeradas. Alternativa A. Transição do absolutismo para uma monarquia constitucional. Então vai existir aí uma constituição. E mais uma vez, a afirmação. Limitação dos poderes políticos do monarca. Ok, turminha? Então essa aqui foi a correção do capítulo 3. Agora a gente vai para o capítulo 4, Revolução Industrial. Chegamos aqui então no capítulo 4, na página 81, as atividades sobre Revolução Industrial. Então vamos lá, ó. A Revolução Industrial foi um processo histórico que gerou importantes mudanças sociais, econômicas e técnicas que se protegem até os dias atuais. Considere as seguintes afirmativas sobre a Revolução Industrial e as mudanças trazidas por ela. De novo, vamos falar um pouquinho do conceito de revolução, que eu falei para vocês um pouquinho antes agora, quando a gente estava falando de Revolução Inglesa. Por que a Revolução Industrial pode ser chamada de revolução? Porque muda a estrutura econômica. Deixa de ser uma produção artesanal e passa a ser uma produção industrial em larga escala. Por isso que a Revolução Industrial leva
esse nome carrega esse conceito de revolução. Então aqui você vai ver as assertivas, as afirmativas, e vai julgar qual delas está correta e assinalar a questão aqui. Então a alternativa que a gente vai assinalar é a alternativa B, apenas a 2 está correta. Por quê? A afirmativa 1 fala que a Revolução Industrial foi responsável pela diminuição do trabalho artesanal e aumento da produção de mercadorias manufaturadas por máquinas. Na verdade, assim, o trabalho artesanal ele foi diminuindo gradativamente, né? Não se esqueça que antes de chegar no processo industrial mesmo, a gente tem aí uma segunda etapa que é a manufatura, né? Então, houve uma diminuição gradativa, não foi de uma hora para outra. A 2, como nós falamos, ela está correta. E a 3, estimulou desde o início pesquisadores, engenheiros e inventores a aperfeiçoarem a indústria, fazendo com que surgissem novas tecnologias tais como o telégrafo, a fotografia, as locomotivas e os barcos a vapor. Na verdade, isso aconteceu na segunda Revolução Industrial, que é um outro assunto que a gente vai ver depois. Então vamos lá. A 2. Tendo como base a análise da figura e os aspectos que definiram a primeira Revolução Industrial, considere as afirmativas a seguir. Então aqui, ó, sociedade na Revolução Industrial, né? A gente vai ver aqui os quadrinhos, tá vendo? São duas visões diferentes da Revolução Industrial, né? E as assertivas. E aí a gente vai escolher aqui a letra A 1, a 2 e a 3 estão corretas. Por que a 4 não está correta? Porque ela diz assim: as transformações produtivas desta fase atingiram rapidamente outros países como Alemanha, França e Estados Unidos, ainda no século XVIII, recrutando operários com salários atrativos, promovendo assim um intenso êxodo rural. Então vamos lá. A Revolução Industrial ela vai atingir outros países da Europa, não no século XVIII, mas já no século XIX, finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, e os salários eles não eram atrativos, eram salários extremamente baixos. Por isso que a 4 ela não é a correta. Então você vai colocar aqui a alternativa A. 3. Considerando o que foi estudado nesse capítulo, explique a afirmação: a força da natureza nas máquinas. Na verdade, a 3 aqui é uma resposta pessoal, né? Você vai colocar aqui o que você entende, usando o conceito de revolução industrial que você aprendeu, como você aplica ele nessa frase aqui, ok? A 4, você vai ler esse texto aqui, esse fragmento. A partir das informações do texto, é correto afirmar que, alternativa B, a crescente substituição da manufatura, a grande utilização do carvão mineral e o uso de motores a vapor são características da Revolução Industrial. 5. Acerca desse assunto, acerca da Revolução Industrial, assinale a alternativa correta. Você vai assinalar a alternativa A. A era agrícola e de manufatura doméstica foi superada com a introdução de uma revolução tecnológica. Ok. Exercício 6. Preencha o quadro a seguir com as principais características do trabalho no campo e na indústria, pensando no contexto da Revolução Industrial. Então aqui, ó, no campo, o ritmo de trabalho ele é mais flexível, né? Então você não tem uma carga horária tão grande para fazer. Não quer dizer que seja um trabalho leve, tá? Mas no campo é possível administrar melhor. Por exemplo, o agricultor ele tem um tempinho, ele pode parar ali para ele almoçar, para ele dar uma descansada. E enquanto na Revolução Industrial, o operário ele não tinha esse tempo. Muitas vezes ele trabalhava e comia ao mesmo tempo. Então aqui, ó, ritmo de trabalho mais flexível, ritmo de trabalho intenso. Aqui no trabalho do campo. Produção para subsistência. Então, assim, a produção vai ser basicamente para que aquela família, aquele produtor rural, viva. E o que ele produziu a mais, aí ele comercializa. Mas o grande objetivo é ele sobreviver. Já no trabalho nas indústrias, a produção ela é acelerada. E não é para o operário.
É tudo para o comércio. Trabalho do campo, trabalho comunitário, um ajuda o outro. Aqui no trabalho nas indústrias, a gente tem a divisão do trabalho, né? Venda da força de trabalho. Aqui a gente tem no campo tempo disponível para outras atividades e aqui na indústria tempo excessivo dedicado ao trabalho. Não há tempo para fazer outras coisas, porque o operário ele trabalhava 14, 18 horas por dia. E aí as outras 6 horas ele dividia entre comer e dormir, basicamente, né? E aqui vale colocar também no trabalho das indústrias os lucros destinados aos capitalistas, aos donos das indústrias. A 7. As palavras a seguir estão relacionadas à situação dos trabalhadores durante a Revolução Industrial. Utilize para escrever um parágrafo sobre esse período. Aqui, na 7, cada um vai fazer o parágrafo da forma como idealizou ali, né? Não tem uma resposta correta. O importante é vocês fazerem esse parágrafo usando todas essas palavras que estão relacionadas à situação dos operários e que ela tenha um sentido histórico, que ela tenha uma lógica que esteja relacionada à Revolução Industrial, ok? A 8. Você vai ler essas frases aqui. As que estiverem corretas, você vai pegar esses números e somar. Então vamos lá. O uso de máquinas nas indústrias facilitou os processos de produção. Está correto. Por isso, a produção ela aumentou. O aumento da produtividade estava diretamente relacionado aos salários baixos dos trabalhadores. Exatamente. Quanto mais ele produzia, mais ele ganhava. E ele só trabalhava 18, 20 horas porque ele ganhava muito pouco, né? Então, quanto menor era o salário dele, mais o dono da fábrica obrigava ele a trabalhar para que ele ganhasse um pouco mais. Consecutivamente, aumentava a produção. Então, essa está correta também. 12 com 6, 18. Vamos lá. Boa parte dos trabalhadores das fábricas era de mulheres e crianças. Está correto também. Então, 12 mais 6 mais 24, 42. Então, aqui você vai colocar a soma 42. Ok? A 9. Dentre as alterações econômicas e sociais que se originaram do fenômeno apresentado na gravura, essa aqui, pode se destacar. Você vai selecionar a alternativa E. Crescimento populacional próximo às fábricas. Lembra que eu falei que se estabeleciam as fábricas e as cidades foram crescendo em torno delas? Caso Londres, por exemplo. Dando origem a graves problemas de urbanização, como a proliferação de cortiços. A gente falou um pouquinho disso também no vídeo anterior de Revolução Industrial. A 10. O texto e a imagem, aqui é um filme do Charles Chaplin, em tempos modernos, que ele faz uma crítica à Revolução não à Revolução Industrial, mas a esse trabalho, esse ritmo de trabalho exagerado das fábricas, que o operário era obrigado a cumprir. O texto e a imagem apresentada fazem referência ao mesmo processo histórico, a Revolução Industrial. Cite uma consequência da Revolução Industrial que favoreceu a consolidação do capitalismo. Então você pode falar do controle dos meios de produção, a venda da força de trabalho, né? Os baixos salários ligados com o aumento da produção. Qualquer um desses você pode utilizar. A letra B. Aponte a duas mudanças no mundo do trabalho ou na vida social resultantes do estabelecimento do capitalismo. Então você pode colocar diferenças entre o espaço urbano e o espaço rural, né? Ficou muito claro porque no espaço urbano tinha as fábricas, no espaço rural não. Dependência do trabalhador, dependência do operário sobre o seu trabalho nas fábricas, ele dependia daquilo para viver. A gente pode colocar também o aumento das doenças, como por exemplo tuberculose, leptospirose, falta de saneamento básico, as cidades crescendo de uma forma desordenada, ok? Qualquer um desses você pode utilizar. Bom, turminha, então, essa foi a correção do capítulo 3 e do capítulo 4.
Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários e a gente responde depois. Beleza? Até a próxima, fiquem bem, beijos, tchau!